Fala galera, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais uma aula de História do canal Historgel. Sou o professor Horácio Ferraz. Bora para mais uma importante aula que eu gostaria de dedicar a alguns alunos, uma aula de Antiguidade Oriental, Egito Antigo. E fica então um abraço aí para o pessoal do 6º ano do Colégio Objetivo, pessoal do 1º ano do Colégio Jean Piaget. Eu não tenho o 6º ano, mas vale também um abraço aqui para todos os alunos do Colégio Ruth Neves. E claro, para a galera aí do cursinho do Amor e Vestibulares. Para você que está aí assistindo aula na quarentena, está estudando, se preparando para o vestibular, hoje um tema importante, né? Não cai tanto na prova, né? Costuma cair uma ou outra questão nos vestibulares, uma outra questão no vestibular da ETEC, mas que com certeza é um tema extremamente importante porque são as primeiras grandes sociedades, grandes civilizações do mundo, né, no final da pré-história, no final do período neolítico, né, que nós já estudamos. Nós temos então hoje uma aula sobre o Egito Antigo, né, ou Antiguidade Oriental, Egito. Espero que você tome nota, né, e preste atenção aí em todo o processo dessa aula. Antes propriamente de falar do Egito Antigo, é importante você entender que no final da pré-história nós tivemos ali o famoso período neolítico, né, que foi um período em que houve desenvolvimento, então, da agricultura, né, da pecuária, da criação de animais, e a sedentarização dos grupos humanos deu origem às primeiras aldeias, que nós chamamos aqui de nomos. Essas aldeias, elas se espalharam principalmente na região do Crescente Fértil, que é aquela região, então, cortada pelo nordeste da África, pegando, então, a região ali do Oriente Médio, pegando a região do Iraque, né, atualmente, toda essa região banhada por grandes bacias hidrográficas, a saber, o Rio Nilo e os rios Eufrates e Tigre. Essas regiões, juntamente ali com a Índia, com a China, também banhadas por importantes bacias hidrográficas, deram origem a um modo de produção asiático, que é basicamente uma agricultura de regádio, uma agricultura praticada, né, nos períodos de cheia, nas margens dos grandes rios, das grandes bacias hidrográficas. Essas sociedades, elas têm algumas semelhanças na sua formação enquanto Estado, né? Estados teocêntricos, né? Onde a religião e a política se confundem, né? Onde os sacerdotes são vistos como representantes de Deus na Terra. Essas sociedades também têm o mesmo modelo produtivo, o modo de produção asiático, mas seria um equívoco muito grande dizer que são sociedades extremamente parecidas. Essas sociedades neolíticas, elas tinham necessidades muito específicas e possivelmente tiveram um encontro fazendo trocas comerciais ao longo do final da pré-história, mas essas trocas comerciais elas nunca modificaram totalmente as características desses povos. Então, quando nós falamos de civilização egípcia, civilização mesopotâmica, a civilização palestina, né, os hebreus, os povos semitas, os persas, a Índia, a China, né? Nós estamos falando de sociedades que desenvolveram culturas extremamente diferentes, portanto, seria um equívoco realmente a gente confundir todas essas sociedades. Como que surgiu, então, o Egito Antigo, né? Nós temos aqui a frase do importante historiador grego Heródoto, né, considerado o pai da história. Heródoto disse a máxima frase, que o Egito é uma dádiva do Nilo. Daí a enorme dependência da civilização egípcia do Rio Nilo, né? Porque todo o período de cheias anuais, que vai mais ou menos de junho, julho até novembro, eles se aproveitam então desse regime de cheias desses meses para fazer então a sua agricultura. O Rio Nilo, dentro do território egípcio, ele compreende algo em torno de 1.200 quilômetros de extensão. Nos meses de cheia, esses 1.200 quilômetros de extensão oferece aos egípcios até hoje algo em torno de 20 quilômetros de largura de áreas agricultáveis. Ou seja, a chuva preenche uma região formando um solo novo, rico em matéria orgânica, né, o humus, como a gente conhece, e essa matéria orgânica então dá a possibilidade desses povos produzir agricultura de uma forma nunca antes vista. Vocês podem perceber que a revolução agrícola ela anda junto com a revolução urbana, com as primeiras cidades. Espero que você não imagine que as cidades dessa época se parecem com as cidades de hoje, claro que não. Mas o número de pessoas vivendo em regiões, né, sedentárias vai aumentar de uma forma exponencial, a ponto de nós chamarmos também de revolução urbana, né, ou de urbanização dessas regiões.
antes propriamente da unificação, os nomos, né? Que são aldeias que vão se unificar em 3500 a.C. Essas aldeias elas se unificam por uma questão muito básica. Havia necessidade de unir a população para trabalhar nas obras de irrigação, nas obras de drenagem de toda essa água, de todo esse rio. Algo interessante é que o rio Nilo tinha cheias muito mais equilibradas do que na Mesopotâmia, no Eufrates e no Tigre. Nos rios Tigre e Eufrates havia uma dificuldade de estabelecer um equilíbrio entre o derretimento do gelo das regiões mais altas onde esses rios nascem com o regime de chuvas. Essas cheias podiam ser devastadoras. Já no Egito, o rio Nilo tinha vamos dizer assim, um regime de cheia um tanto quanto mais equilibrado, e isso favoreceu bastante o florescimento dessa sociedade, dessa civilização. Por volta de 3500 a.C. a 3200 a.C., então surge o que nós chamamos de Império Egípcio. Quem foi o primeiro faraó? Foi Menes. Menes dá origem a uma dinastia extremamente despótica, ou seja, autoritária, né? Extremamente poderosa, que vai governar o Egito por mais aí de 2000, chegando a 3000 anos aí de história, num total de 39 faraós, de 39 dinastias faraônicas. Continuando aqui com vocês, é importante entender que a história do Egito se divide em 3 partes, com um objetivo claro de organizar melhor então a história do Egito. Nós vamos ter então o antigo império, indo de 3.200 a 2.300 anos antes de Cristo. Como foi então esse antigo império? Formação dessas dinastias despóticas. Nós tivemos 2 capitais nesse período, a capital de Tinis, dando a denominação de período Tinita, né? E temos também Mênfis, uma segunda capital que se tornou capital em 2800 a.C., que dá origem ao nome período Menfita, Mênfis. Essas 2 capitais, então, foram o centro do Império Egípcio durante esse período. Nós tivemos em 2700 a.C. a construção das grandes pirâmides egípcias, né? Na planície de Tissé, na região de Tissé, que homenagearam os faraós da 4ª dinastia, Khéops, Khafre e Mycerinos. Essas pirâmides têm um objetivo muito claro de demonstrar o poder dos faraós, e eram funerais, eram locais onde os faraós e as famílias nobres eram sepultadas. Daí surge então um grande conceito que os egípcios tiveram, que é a crença na vida após a morte, que vai dar origem a um sistema extremamente poderoso de mumificação, que revela que os egípcios tinham um grande conhecimento na medicina. Esses faraós foram então, vamos dizer assim, sepultados e guardados para viver uma vida após a morte nessas grandes pirâmides que estão de pé até hoje. Bom, o período do Antigo Império ele é marcado na sua fase final por um certo desequilíbrio entre o poder dos faraós e o poder dos nomarcas, ou seja, dos nomos. Percebe-se que há um enfraquecimento do poder real, do poder central, e há um aumento do poder local, dos nomarcas, dos nomos. Isso cria uma certa instabilidade ali dentro do território egípcio. De 2000 a 1750, nós temos o que nós chamamos de Médio Império Egípcio. Esse Médio Império é marcado por um novo fortalecimento dos faraós, e nós vamos ter então a capital mudando para Tebas. Essa nova capital mostra o período em que a 12ª dinastia faraônica governou com bastante poder o Império Egípcio. Nós vamos ter durante esse período a chegada dos hebreus. Os povos semitas vindos da Palestina vão migrar para o Egito, possivelmente em busca de alimentos. O Egito é conhecido como um celeiro do mundo antigo. Quando haviam carestias, quando haviam fome em outras regiões do mundo, o Egito é quem fornecia basicamente o trigo e outros produtos em geral. É interessante já parar esse momento da aula para falar para vocês que o Egito era um império autossuficiente, ou seja, eles tinham alimentos e matérias-primas dentro do seu próprio território, seja minério, seja madeira, seja alimentos, eles não precisavam buscar isso em outro lugar. E talvez tenha sido exatamente por isso que o Egito não estabeleceu o comércio com outros povos
e também não monetarizou a sua economia. É interessante o fato de que no Egito Antigo não se usava moeda, não se usava dinheiro. Era o escambo, né, que predominava, a troca de uma mercadoria por outra. E o artesanato, que foi importante no Egito, ele se desenvolveu em algumas poucas regiões, como Tebas e outras cidades importantes. E esse artesanato, ele quase que predominantemente foi utilizado para a decoração dos próprios templos, dos próprios das pirâmides, né, das regiões dominadas ali pelos faraós e pela nobreza egípcia. É bem interessante, então, entender que o Egito era realmente um império extremamente poderoso e autossuficiente. Quando nós temos a entrada dos hebreus, ao mesmo tempo, ali por volta de 1700 a.C., mais ou menos, nós temos a primeira dominação estrangeira no Egito, que foi a ocupação dos povos Íxos. Os Íxos conheciam a cavalaria, conheciam armas de ferro, e eles vão atacar o Egito dominando o delta, né, dominando o norte ali da região egípcia por mais ou menos 2 séculos. O contato com esses povos gerou no Império Egípcio um sentimento nacionalista, se assim podemos dizer, que vai fazer com que surja então o famoso período aí do Novo Império. O Novo Império é marcado então por esse nacionalismo, onde os egípcios se unem ao faraó Amoses I, que vai conseguir em 1580 a expulsão dos Íxos de lá. Ao mesmo tempo, os hebreus são tornados escravos e eles vão permanecer escravizados, diz a tradição bíblica, entre outras fontes historiográficas, por mais ou menos 4 séculos. Só vão se libertar e só vão poder voltar para o seu território por volta de 1250 a.C., no episódio conhecido como Êxodo. E essa permanência dos hebreus na região egípcia, ela tem uma ligação com a grande revolução religiosa que houve no Egito um pouco depois disso, que foi a revolução religiosa do rei Amenófis IV, que impôs ali um monoteísmo temporário de 1350, mais ou menos, antes de Cristo. Ele criou o culto ao deus Átomo, né, representado pelo disco solar. E lembrando que a religião egípcia é uma religião politeísta, antroposomórfica, ou seja, os deuses egípcios, Osíris e os variados, né, deuses importantes aí do Egito Antigo, tinham um corpo humano e cabeça de animal. Amenófis IV, ele reinou por pouco tempo e após a sua morte, alguns anos depois, os sacerdotes voltaram, né, colocaram novamente o culto aos demais deuses, restabelecendo o politeísmo no Egito. O que é interessante disso, que os historiadores concordam, é que essa experiência monoteísta de adorar um único Deus influenciou os hebreus, né? Influenciou a religião hebraica. E lembrando, os hebreus são um povo, né, que hoje nós chamamos de judeus, que tem a sua Bíblia ali formada pelos 5 primeiros livros do Antigo Testamento, a Torá, e eles são monoteístas, né? Adoram um único Deus e não representam esse único Deus por formas humanas, de madeira ou de pedra. Eles respeitam muito, vamos dizer assim, a santidade desse Deus. Percebe-se claramente que há uma troca de culturas entre os hebreus, que surgiram no sul da Mesopotâmia, então tem características mesopotâmicas, e que também tiveram influência da revolução religiosa monoteísta do Egito de Amenófis IV. Importante estabelecer essas relações, porque aparece no vestibular esse tipo de conceito. Para terminar nossa aula, vamos falar um pouquinho então sobre o período de declínio então, do Império Egípcio. O Império Egípcio foi vigoroso até mais ou menos 1100 a.C. De 1100 em diante, acontece vários fatores que vão ocasionar a crise e a queda totalmente dos faraós e da unificação, né, da independência do território egípcio. O que nós podemos entender é que vários líderes autônomos, não diretamente ligados às dinastias, começam a subir ao poder. Os sacerdotes passam a não respeitar mais a figura do faraó. Os exércitos egípcios começam a ficar compostos por soldados mercenários vindos de outras regiões. E isso vai, junto com as invasões, é óbvio, enfraquecer então a unidade do Império Egípcio. Nós temos o período máximo do Egito no governo de Tutmés II, né? Porque Tutmés II governa a região do rio Eufrates, dominando uma parte da Mesopotâmia. E nós temos também o Ramsés II,
vencendo a batalha de Karnak e dominando então a região da Palestina, a batalha de Kadesh, né? Uma importante batalha entre os egípcios e os hititas. A vitória egípcia contra os hititas vai dar aos egípcios um domínio sobre a Palestina e sobre a Síria. Vejam que, sob esse ponto de vista, o Egito se torna, nesse período, um império global, um império mundial, dominando terras na África, dominando terras no Oriente Médio, na Ásia. Importante esse período, então, da história egípcia, que seria o período máximo aí, em termos de território, de riquezas, etc. e tal. Em 622, ocorre a primeira grande dominação sobre o Egito. E veio nada mais nada menos um dos povos mais sangrentos desse período, que foram os assírios, que dominaram o Egito sob o comando do rei Assurbanipal. Os assírios vão permanecer por um tempo no poder, até que em 525 a.C., o rei Cambises, um rei persa, passa então a dominar o território egípcio. Daí em diante ocorreram várias dominações de vários povos, como os macedônios, Alexandre o Grande, como o Império Romano, depois os árabes, os muçulmanos, os islâmicos, ali descendentes de Maomé. Nós tivemos também uma dominação turca nessa região, o Império Turco Otomano, e até que por volta do século XIX, ali no período do imperialismo, a Inglaterra foi quem dominou o Egito Antigo. E essa dominação inglesa só acabou com o século XX, né, com as guerras mundiais, que foi quando o Egito voltou a ter, então, independência, criando ali um Estado independente no período aí já do século XX. Algo importante para deixar o fechamento da aula aqui, a economia egípcia era essencialmente agrícola. Essa agricultura ela estava sustentada por um trabalho, eu não vou dizer escravo, mas uma servidão compulsória muito grande. Os cidadãos eles eram servos do faraó, e todo o excedente era dado como imposto para o faraó. Então, o governo, a máquina burocrática do faraó e dos funcionários do faraó governavam de uma forma muito dura o trabalho das pessoas mais pobres, das classes camponesas, chamadas de felas nesse período, e existia toda uma burocracia para cobrar os impostos dessas sociedades. Nós temos a escrita, né, fundamentada no Egito Antigo, que seria a escrita hieroglífica, né, que é a escrita sagrada, aquela pré-dinástica lá no começo do Egito. Nós temos também a hierática, que é uma escrita um pouco mais simples, um pouco mais, vamos dizer assim, simplificada, utilizada para o dia a dia, né, para cobrança de impostos, para assinatura de contratos, de documentos, etc. e tal. E nós temos a Demócrita, que é uma terceira escrita egípcia mais popular, utilizada pelo senso comum, utilizada ali por pessoas mais leigas em relação à escrita. Obviamente, os escribas egípcios eles tinham uma ascensão social muito grande, representando o faraó, representando os sacerdotes, representando a religião e todas as culturas dentro do território egípcio. Algo muito importante, então, para vocês compreenderem. O conhecimento desses povos vai muito longe, né? Se vocês pegarem esses templos que eu citei, Luxor e Karnak, são torres, né, esculpidas em pedras únicas que pesam toneladas. As pirâmides foram construídas com blocos de pedra de mais de 2, 4 toneladas cada uma. Nós temos as obras humanas mais altas do mundo até o século XIX, são as pirâmides egípcias, que demonstram o grande conhecimento de engenharia, de arquitetura, de astronomia, de matemática, porque o erro desses caras na época era muito, muito pequeno, e isso mostra o quanto esses povos deixaram aí de conhecimento científico para todas as civilizações posteriores. Interessante falar para vocês que a escrita hieroglífica foi, vamos dizer assim, conhecida através de Champollion, que foi um cientista francês do século XIX, e a pedra de Roseta, que tem escrita grega junto com a escrita egípcia no mesmo material, ela foi então decifrada pelo Champollion, e a pedra de Roseta foi conquistada por um soldado de Napoleão em 1799, e durante todo o século XIX, que é bem conhecido como o século das ciências na Europa, a escrita egípcia vai ser decifrada, e hoje nós temos bastante informação sobre essa civilização tão importante. Espero que você tenha entendido a aula. Se você gostou, deixa um like aí no vídeo, recomenda para os seus colegas. Até a próxima aula, um grande abraço para todo mundo. Valeu!